Olá, sejam bem-vindos para mais um devocional, mais um tempo para meditar na palavra de Deus, um tempo preciosíssimo. E hoje nós vamos falar sobre um homem chamado João Batista, um homem muito conhecido nas Escrituras, alguém que já havia sido declarado, né? E no Antigo Testamento a gente já vê algumas profecias relacionadas a ele. E João Batista ele foi um precursor de Cristo, é assim que o apóstolo João nos traz. João Batista, assim que o apóstolo João nos apresenta João Batista, ele foi o precursor de Cristo, né? Aquele que preparou o caminho do Messias, aquele que preparou o caminho para que Jesus viesse e cumprisse tudo aquilo que havia de ser cumprido, né, para ele como Filho de Deus. E João capítulo 1, dos versos 19 a 23, nos diz que este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu, Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então João Batista ele era alguém que sabia quem ele era, ele sabia da sua missão aqui na terra. Então a gente vê algumas situações, né, que João Batista ele se coloca com os seus discípulos, né? João Batista ele tinha alguns discípulos que seguiam ele. João Batista ele é aquele homem que batizou Jesus, inclusive João Batista é porque ele batizava as pessoas. Ele foi aquele que anunciava arrependimento, ele foi aquela pessoa que anunciava remissão, né? Já pré-anunciava a remissão dos pecados, né? Por meio de Cristo Jesus. Então esse foi João Batista, o precursor, né? Aquele que anunciou a vinda, né, do Messias para cumprir as suas obras. E hoje nós somos os próximos João Batistas, mas não para anunciar a vinda do Cristo para que ele possa realizar obras. Mas nós somos os precursores daqueles que vai voltar, né, daquele que virá para redimir os seus filhos, né, para redimir os salvadores, os salvos, na verdade, não os salvadores, os salvos, para redimir aqueles que se arrependeram de seus pecados, para salvar e levar para viver ao lado dele. Então nós temos a nossa missão aqui na terra hoje, que é de ir fazer discípulos, assim como João Batista fez discípulos, ensinar esses discípulos a guardar os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, as Escrituras, para que eles possam viver de acordo com a verdade de Deus e de acordo com a palavra de Deus. E Marcos 16:15, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A gente vê essa responsabilidade que o Senhor Jesus nos coloca em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Vocês receberam poder, que é o Espírito Santo, então ide, fazei discípulos, né? Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a missão da igreja, anunciar a volta do Salvador, que é Cristo, pregar o Evangelho, ensinar isso dentro da nossa casa. Para o marido, se você é esposa e tem um marido que não é salvo, você precisa pregar o evangelho para ele. Você que é marido, tem uma esposa, pregue o evangelho para os seus filhos, para os seus amigos do trabalho, seus amigos da faculdade, pessoas que vão à igreja, né, que visitam a igreja, mas que ainda não conhecem o evangelho. Essa é a nossa missão, anunciar a volta de Cristo, anunciar a morte e ressurreição de Cristo, como nós comemoramos no último final de semana da Páscoa. Então nós temos que ser os João Batistas da época, né? Os João Batistas de hoje, anunciando a verdade de Deus, anunciando Cristo, que é o Salvador e aquele que limpa o pecador dos seus pecados. Amém? Então que nós consigamos aí viver como João Batista, tendo a certeza de qual é a nossa missão aqui na terra, que é anunciar a vinda do Messias. E agora nós não anunciamos a vinda, como eu falei no início, do Messias para fazer obras, porque ele já fez todas. Mas nós anunciamos para a vinda do Cristo que irá buscar a sua igreja, que irá buscar os salvos para viver ao lado do Pai eternamente, adorando-o e glorificando a Ele com as nossas vidas. Amém? Senhor Deus, obrigado
por esta salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para sermos os precursores do Messias que virá para redimir a igreja, que virá para salvar a igreja e levá-la para viver eternamente ao seu lado. Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.